aqui na gravação da tela para conseguir deixar depois disponível para vocês. Então essa aqui é a tela que vai abrir lá do básico. O que eu vou fazer com vocês aqui nesse começo em termos de código é um código que, dada uma lista de tarefas e o tempo de processamento em cada uma das máquinas, assim como dada a sequência de processamento dessas tarefas, consiga determinar lá qual que é o instante de início e qual que é o instante de fim de cada uma das tarefas em cada uma das máquinas de processamento. O que eu vou criar aqui? Lá no próprio gerenciador de soluções, onde tem aqui o Flowshop permutacional, que é o nosso projeto inteiro, vou clicar com o botão direito e vir aqui em adicionar classes. E vou adicionar uma classe. E dentro dessa classe, vou colocar lá todas as nossas propriedades e métodos referente a esses problemas de Flowshop permutacional. Então vou criar aqui essa classe e vou dar o nome dela de problema. Aí eu vou colocar aqui o FSP, quer dizer que é um problema de Flowshop permutacional. Adicionamos essa classe aqui. E dentro dessa classe nós vamos colocar quais são as propriedades que definem um problema de Flowshop permutacional e vamos criar métodos para realizarmos as operações para a resolução dele. Então posso ter aqui, por exemplo, uma propriedade que são de valores inteiros, que nós temos aqui a matriz de tempos de processamento. Para que essa propriedade fique disponível fora da classe também, nós precisamos deixá-la como pública. Então está lá essa propriedade matriz tempo processamento, é uma propriedade pública, então a gente consegue vê-la fora aqui do que a própria classe problema FSP. Eu posso fazer aqui uma marcação, dizer, por exemplo, que nas linhas referem-se a tarefas e colunas referem-se a máquinas. Então tem ali cada um deles. Uma vez que nós temos essa classe aqui, explicando um pouquinho mais de detalhes, até na parte da linguagem, ela está aqui criada como sendo uma classe chamada problema FSP. Lá no formulário, nós podemos, como já vimos anteriormente aí a parada, criar um botão. Esse botão aqui eu vou dar um nome dele qualquer, vou colocar assim, tipo até um nome de botão teste, que vai ser um botão só para a gente ficar fazendo alguns testes aqui de operações e que a gente pode fazer algumas coisas. Então eu vou pegar lá nesse botão aqui teste, por exemplo, e declarar um objeto que é lá do tipo problema FSP. Colocar lá problema FSP, meu problema. Estou deixando aqui dessa forma. Se nós viermos agora aqui em meu problema, que é um objeto do tipo problema FSP, e colocarmos o ponto, vai aparecer quais são as propriedades que tem nesse objeto. E está aqui matriz tempo processamento. Lembra aquilo que eu falei que nós deixamos aqui marcado como sendo público? Se no lugar de marcar como público nós tirássemos essa opção aqui de público, lá na hora do nosso código que está no formulário, colocando aqui agora meu problema, não vai aparecer mais aquela propriedade tempos de processamento, porque ela só existiria lá dentro da classe. Então quando a gente vai ter alguma propriedade, que a gente vai trabalhar com ela, e só interessa os valores que ela vai assumir dentro aqui dos próprios métodos da classe, não coloca como público. Agora, quando essa propriedade será utilizada fora, a gente coloca aqui como público.
Ok? Então, fica essa nossa maneira aqui básica de ser feito. Quando temos isso, não estamos dizendo quantas tarefas que nós temos. Então podemos ter aqui uma outra propriedade, tanto faz essa ordem, colocar aqui só um pouquinho antes também para o lado de pública, que será um inteiro, que é o nosso número de tarefas. Podemos ter aqui uma outra propriedade também pública, colocar como sendo do tipo inteiro, que é o nosso número de máquinas. Ok? Tranquilo aqui até essa parte. Só como ali eu estou gravando a tela e mostrando, eu não consigo ver caso alguém levante a mão, tá? Então qualquer coisa, assim como em sala de aula, podem pegar e ir falando. A única coisa é que imaginem como se eu tivesse de costas para vocês o tempo todo, que qualquer manifestação visual que vocês façam eu não consigo enxergar. Então é só falar aí, eu paro, explico qualquer uma das coisas a qualquer momento. Professor? Oi? Só uma pergunta, se eu conseguir programar em outro programa, eu posso usar esse outro programa? Pode, se conseguir fazer em qualquer outra linguagem, pode ser, tá? Eu não exijo aqui que seja uma linguagem específica. A única coisa é que tudo que eu pedi para vocês fazerem, eu sei que tem como ser feito em C Sharp e eu consigo auxiliá-los a fazer em C Sharp. Se faz em alguma outra linguagem, eu não consigo garantir como que isso é feito e às vezes não vou conseguir auxiliar por própria falta de conhecimento minha nessas outras linguagens, tá bom? Ok. Pode fazer em qualquer uma. Então, temos aqui essa classe, né, problemas FSP. Então, colocamos essas propriedades aqui nela. O que a gente consegue fazer? Pegar lá no nosso formulário de novo. Se eu quisesse colocar assim agora, ó, meu problema ponto número de máquinas igual a 5. Tá? Ele deu aqui um erro. Colocou que essa variável não está atribuída. Como estamos fazendo um negócio que vem de uma classe, nós temos que fazer aqui no problema FSP. Tá? Então, dizendo que nós estamos pegando uma nova instância desse objeto. Né? Então, dessa classe aqui, problema FSP. E da mesma forma, poderíamos pegar aqui e colocar meu problema ponto número tarefas igual a 8. E poderíamos ler a matriz de tempos que aparecesse aqui sem qualquer problema. Beleza, essa parte aqui, tranquila, esse conhecimento, a parte básica de nós criarmos essa classe, e essa classe nós podemos instanciar um objeto dela aqui em qualquer lugar desse nosso código. Ok? Então, se nós vamos pensar aqui um pouquinho mais, nesse problema de flow shop permutacional, esses aqui são os dados mais básicos possíveis. Qual que é o número de tarefas, qual que é o número de máquinas, qual que é o tempo de processamento de cada uma das tarefas em cada uma das máquinas. Eu vou colocar aqui uma outra propriedade que vai nos auxiliar, que eu vou colocar também como sendo tipo inteira, mas que é um vetor, que é assim, que são os instantes iniciais das máquinas. Que vai dizer qual que é o instante inicial que cada uma das máquinas está livre. O padrão mais comum vai ser que todas as máquinas estão livres no instante zero. Mas por qualquer motivo a gente poderia ter lá que a máquina 3 só vai ficar livre no instante 8. Então, mesmo que uma tarefa termine a sua execução na máquina anterior no instante 5, ela não vai poder ir para essa máquina que só está livre lá no instante 8. Né? Então, é uma outra coisa aqui auxiliar. Com isso daqui, nós temos todos os dados básicos que caracterizam um problema de flow shop permutacional. Agora nós vamos pensar quais são métodos interessantes
quais são coisas que nós temos que trabalhar de processamento em cima desses dados para produzir os resultados que nós queremos. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um método chamado, que vai ser também aqui, que vai retornar aqui uma matriz de inteiro, que vai ser o seguinte: calcular instantes de início, fim, cada tarefa. Nossa, vai ficar um nome gigante aqui, mas tudo bem. Cada tarefa em cada máquina. Isso daqui é algo que nós queremos que aconteça. A gente vai precisar preencher essa matriz, né? Saber, dada uma certa sequência, qual que é o instante de início e fim de cada tarefa em cada uma das máquinas. E aqui nós podemos trabalhar com duas maneiras. Poderia dizer que isso daqui vai receber um vetor de inteiros que tem uma sequência. Tá? Então, vou colocar que isso aqui recebe esse vetor de inteiros que tem uma certa sequência, isso que é o nosso parâmetro dela. E toda a função, por que ela está dizendo que está esse vermelhinho como um erro? Porque está que nem todos os caminhos de código retornam um valor. Então eu vou dizer aqui, vou dimensionar, por exemplo, uma matriz, fazer um negócio qualquer aqui, tá? Só para a gente ter, chamar assim, matriz retorno, depois a gente muda o nome disso daqui, e colocar que é para retornar essa matriz retorno. Agora, não deu mais o erro aqui em cima, porque tem um retorno para qualquer caminho. Só que está dizendo que nós estamos retornando algo que não está atribuído. Essa matriz retorno, o que nós queremos nela é qual que é o instante que cada uma das tarefas tem início e tem fim em cada uma das máquinas. Eu vou colocar isso daqui, pessoal, um negócio bem chutado, só para ter uma dimensão qualquer aqui, depois a gente estabelece melhor como são essas dimensões, tá? Mas se nós dimensionarmos essa matriz, aí beleza, ela agora passa a existir e daí está aqui o retorno. Tudo isso daqui nós vamos ter que trabalhar depois, tá? Isso aqui foi só valor chutado. A gente vai ter que pensar em termos dessa estrutura em função de qual tamanho que essa matriz aqui acaba tendo. Tudo bem? Aqui? Sim. Só, além disso, uma outra coisa que nós poderíamos pensar é ter um método que retorne lá qual que é o nosso makespan. Então poderia ter lá assim, calcular ou retornar makespan. Tá? Depois a gente vai decidir aqui o que a gente vai passar de parâmetros dentro desse método. Da mesma forma, eu vou colocar aqui um int makespan, até vou colocar, como aqui é tudo provisório, como isso aqui é igual a 0, e um return makespan, tá? Makespan e pronto, tá? Então você vai ter essas coisas. Então, isso daqui, esses métodos que nós colocamos aqui, eles passam a existir também lá dentro do lugar onde foi instanciado esse objeto. Então, eu tenho um método aqui lá em meu problema. Se eu colocar o ponto, vai ter lá um método para pegar e fazer qual que são os instantes iniciais da máquina, para dizer qual que é o tempo de processamento e assim por diante. Beleza? Então, a gente consegue chamar tudo por lá. Além disso, outra coisa que nós podemos colocar aqui interessante dentro dessa classe é ter um método que leia um problema. Então, posso ter lá um método que não tem retorno algum, porque é um método que vai preencher esses campos aqui de número de tarefas, números máquinas, matriz de processamento, instantes iniciais das máquinas.
E quando não tem retorno algum, a gente coloca que ele é do tipo void. Então não tem retorno esse método. E eu vou colocar aqui ele como sendo um método que lê um problema. Para ler um problema, ver aqui que agora esse método acaba não dando nenhum erro, porque ele não tem retorno, né? E nada. A gente poderia ler o problema com base em um arquivo, um caminho de um arquivo que é passado. Então eu vou colocar aqui que esse método recebe um parâmetro que é do tipo string, que é chamado arquivo. E quando for lido quando for passado esse caminho, o arquivo será aberto e ele será lá inteiramente lido. Então, essa parte aqui, a gente vai criar um arquivo que tem alguma estrutura com esses dados aqui organizados de uma forma bem estruturada por nós e que aqui, nesse método, nós fazemos a leitura dele. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Ah. Amanda, Daru, Felipe, Clístenes. Tranquilo. Alguma? Tá indo. Ainda? Então tá bom, Sol. Que lembrando, ó, oi, alguém falou alguma coisa? Professor, vou fazer mais uma pergunta. Duas tarefas não pode ocupar a mesma máquina, né? Ao mesmo tempo, não. Né? Então tem que ocorrer o processamento de uma tarefa, aí uma vez que se encerrou aquele processamento da tarefa na máquina, aí outra tarefa pode iniciar nela. Ok. Ok? Ok. Só então vou abrir aqui um bloco de notas e vou criar uma estrutura de problema para a gente. Seria razoável colocar assim, por exemplo, que uma primeira coisa que nós precisamos saber é a quantidade de tarefas que nós temos? Faz sentido pôr isso dentro de um arquivo? E de que eu colocar assim, por exemplo, que eu estiver aqui na primeira linha, o 8, isso significa que eu tenho lá 8 tarefas a serem realizadas. Se eu colocar na coluna 3, colocar na próxima linha 3, que eu tenho 3 máquinas dentro do nosso problema. De maneira que a gente sabe que a primeira linha do arquivo tem lá quantas tarefas são realizadas e na segunda linha tem quantas máquinas nós temos no problema. É razoável ter esse tipo de informação aqui dentro? Acho que sim. Para saber o tamanho da matriz, né? Então pensar, tem essa utilidade de conseguir saber aquele tamanho da matriz. E essa matriz do tempo de processamento, a gente pode colocar aqui. Então, por exemplo, vou dizer assim, vou colocar separado por ponto e vírgula esses valores. Colocar que é 5, 4 e 7. 2, 1, 8. 9, 3, 6. 2, 7, 4. Em lugar de colocar 8, eu vou colocar aqui 4 tarefas. Tá? Vai ser um pouquinho mais fácil do que eu pegar e escrever 4 linhas a mais. Mas a ideia está aqui a mesma, né? Então o que nós temos aqui? Nessa primeira linha, nós temos lá quantas são as nossas tarefas. Aqui nós temos quantas são as máquinas. E aqui é o tempo de processamento de cada uma das tarefas em cada uma das máquinas. Então a primeira tarefa tem um tempo de processamento de 5 na máquina 1, 4 na máquina 2, 7 na máquina 3. A segunda tarefa, um tempo de 2 na máquina 1, 1 na máquina 2, 8 na máquina 3. E assim por diante. Com isso daqui, a única coisa que está faltando dentro daqueles itens iniciais que nós colocamos é isso aqui de qual que é o instante inicial de cada uma das máquinas. Tá? Então, esse instante inicial de cada uma das máquinas, a gente pode ter aqui embaixo. Então, colocar lá, nós temos 3 máquinas. Posso colocar que cada uma delas está liberada lá no instante 0. Tá? Então, reparem que a ordem que a gente vai colocar isso, se optasse por colocar essa linha aqui que tem quais são os instantes iniciais de cada uma das máquinas. Aqui, né, se a gente colocasse lá no início, se fizesse aqui,
também não teria problema. A gente sabe que, nesse caso, a primeira linha representa o número de tarefas, a segunda linha é o número de máquinas, e a terceira linha representa qual que é o instante que cada uma das máquinas está livre, e na sequência, a partir da quarta linha, nós temos qual que é essa matriz do tempo de processamento. Qual maneira que vocês preferem? Nesse padrão igual eu deixei agora ou anterior, colocando os instantes de início das máquinas lá para o final? Eu acho que botar, não misturar as informações porque a gente está indo seguindo os escalares, o vetor e depois a matriz. Então, sugestão talvez crescer em termos de dimensionalidade, os escalares, os vetoriais e os matriciais. Gostei desse encaminhamento, eu não tinha pensado aqui dessa forma, mas fica bem condizente, né? A gente pega aqui que tem o 4 e o 3, que são a parte de tarefas e máquinas, que são só os escalares, só ali os valores. Aí depois esses instantes são vetor. Até a gente pode fazer o seguinte, deixar aqui também antes no dimensionamento o vetor do que a própria matriz, né? E depois a gente entra aqui para a parte da matriz. Então tem escalar, vetor e matriz. Beleza? Vou salvar esse arquivo, pessoal. Salvar aqui numa pasta minha de teste. Eu vou ter lá no D2 pontos, que em algum lugar geralmente eu tenho uma de teste. Nesse computador está sem ainda, vamos criar aqui. De teste. E nessa pasta teste, eu vou colocar lá o seguinte, que esse arquivo é o arquivo exemplo Flowshop permutacional. Então o caminho dele todo vai ser lá o D2 pontos /teste exemplo fsp.txt. Está salvo lá esse arquivo. O que a gente pode fazer agora? Lá no nosso formulário, nesse meu problema aqui, eu poderia ter o seguinte, eu vou pegar e apagar essas duas linhas anteriores e colocar que eu quero fazer lá no meu problema, quero ler problema, né? Então, o método aparece aqui com esse símbolozinho, né? Que é um void ali que nós temos. E a gente vai pegar e isso daqui vai ficar, ele pede já qual que é o caminho do arquivo. Só que eu vou colocar lá D2 pontos /teste exemplo fsp.txt. Só aqui a gente precisa ter o seguinte, ou a gente coloca // no lugar de barra, ou outra opção é colocar aqui o arroba antes, tá, do caminho. Essas duas opções aí são possíveis dentro de tudo que a gente vai fazer aqui. Então, ele está passando essa instrução para ler aquele arquivo. Quando essa instrução aqui for passada, ele vai pegar aqui no código e será executado o que tiver aqui dentro do ler esse problema. O que nós precisamos por primeiro é realizar a abertura desse arquivo. E para conseguir trabalhar com arquivos, eu vou abrir aqui uma internet, deixar compartilhada minha tela com vocês com a internet. E tem aqui dentro do C# um stream reader, é um comando para fazer leitura de arquivos dentro do C#. Assim como tem o stream reader, que é para leitura, tem o stream writer, que é para escrever. A gente vai ver o seguinte, aqui na própria documentação da Microsoft, esse objeto está presente no namespace system.io. Então, aqui em cima, no nosso código, onde nós temos essas que são utilizadas, esses namespaces que são utilizados, a gente vai precisar incluir aqui o using system, tá? system.io, para que assim possamos ter acesso ao objeto lá do Stream Reader. E daí aqui tem toda a maneira, depois vocês podem pegar, entrar com calma, para ver como
todas as opções de utilização do Stream Reader. Tá? Tem diversos recursos aí associados a ele. Vou pegar aqui, vou fazer o seguinte. Quando a gente coloca dentro do System.io, tem esse método chamado file.readAllText. O que ele faz, assim como o próprio nome já diz, é que ele lê todo o texto que tem dentro do arquivo. E essa leitura de todo o texto que tem dentro do arquivo vai pegar cada uma das linhas que tiver no arquivo e colocará num vetor. Então eu vou pegar e colocar, aqui para a gente entender, ele pede ali qual que é o caminho, a gente já está passando aquele caminho do arquivo, que é o d:/teste, e eu vou querer salvar esse retorno aqui dentro de um string. Eu vou colocar assim, dados lidos. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Beleza. Opa, eu li um errado aqui. Esse aqui ele vai colocar... O que ele vai fazer? Read all text. Eu só confundi um pouco os comandos aqui. Ele vai ler o arquivo inteiro e vai salvar num único string o arquivo inteiro. E tem um outro comando que é o read all lines. Quando tem read all lines, o retorno é um vetor de strings, em que cada uma das linhas será salva em uma posição do vetor. Então esse daqui vai fazer um pouco mais de sentido para nós utilizarmos, porque daí já vai vir quebrado em cada uma das linhas, cada uma daquelas nossas linhas lá do arquivo original. Eu vou pegar aqui e colocar para nós pausarmos a execução e vai ficar bem claro para vocês o que vai acontecer. Tá? Então eu vou compilar aqui esse nosso programa, iniciar ali todo o processo e vou clicar naquele nosso botão, que a ação dele associada é a gente realizar a leitura do arquivo. Olha o que nós vamos ter lá em dados lidos. Vamos ter aqui um vetor de strings, onde cada uma das posições desse string tem uma das nossas linhas do arquivo. Uma vez que nós temos isso, nós conseguimos preencher esses valores aqui, de número de tarefas, número de máquinas e assim por diante. Como que a gente consegue fazer isso? O que esse 4 está representando ao nosso arquivo é a nossa quantidade de tarefas. Então como que nós colocamos esse 4 lá para o número de tarefas? Primeiro reparem que o 4 aqui está entre aspas. Tudo é lido como texto. Só que é um texto que a gente sabe que é número. Então o que a gente pode colocar é assim, que número de tarefas é igual a int.parse, que é fazer uma conversão de um string para inteiro do conteúdo lá de dados lidos na posição 0. Então se nós colocarmos esse comando aqui para ser executado, olha lá o que vai acontecer. O número de tarefas está valendo 4, e é um número 4, não o texto 4. Tanto é que aqui não aparece entre aspas. Da mesma forma, o que vai ter? Que número máquinas vai ser int.parse de dados lidos na posição 1. Ok? E agora, quando a gente pega depois lá essa linha 2, o que representam esses valores que estão aqui? Lembra lá o que é esse conjunto de zeros aí? Tempo inicial. É o tempo inicial que cada uma das máquinas está livre. Agora, só que se a gente pegar lá, passar aqui de novo em cima, ó, dados lidos na posição 2, tudo isso daqui está como um string único, né? Tá vendo? Ó,
é 0,0,0,0,0. A gente quer colocar isso aqui dentro de um vetor. Então vou mostrar aqui primeiro uma maneira de fazer isso. Se a gente colocar assim, string, eu vou colocar aqui como sendo um vetor, esse string, que eu vou chamar de S. E ele recebe dados lidos na posição 2, ponto, split, e a gente coloca aqui entre aspas simples, ponto e vírgula. Veja o que acontece. Vou pegar e executar só essa linha daqui. Olha lá quanto que está valendo o S. Ele pegou, com base naquele delimitador que nós colocamos, que era o ponto e vírgula, fez a quebra dos elementos com base em ponto e vírgula e colocou cada um deles numa posição do vetor. Só que isso aqui vai sair como entre aspas, porque nós estamos lá lendo de um texto. O que nós queremos colocar aqui nesse vetor, que é o instante iniciais das máquinas, é cada um daqueles valores. Então o que a gente pode fazer aqui? Colocar lá que for int i igual a 0, enquanto i for menor do que número de máquinas. Tá? Depois eu vou ter que ler ali que nós não lemos ainda esse número de máquinas. I mais. E daí a gente põe o seguinte, que esses instantes iniciais das máquinas, na posição i, vai receber o S na posição i, só que aqui esse S na posição i está como texto. Nós temos que converter para um inteiro, porque os nossos instantes iniciais das máquinas são inteiros. Então aqui tem que pôr lá int.parse para ser realizada essa conversão. Olha lá o que vai acontecer agora. Vou pegar aqui e executar o nosso passo a passo, como se não tivesse feito nada ainda. Temos os dados lidos, que tem esses valores todos. Pegamos a informação da linha 0, colocamos em número de tarefas, que passa a ser 4. Pegamos a informação da linha 1, colocamos em número de máquinas, que passa a ser 3. Pegamos num string auxiliar aqui, que está com esse nome de S, quais são aqueles instantes iniciais, mas que ainda estão formatados como texto. E agora, para cada uma das máquinas, vamos fazer que instantes iniciais das máquinas na i recebe lá o int.parse de S na i. Vai dar erro quando eu executar esse comando daqui na próxima linha. Tá? Por que vai dar erro? Olha aqui instante iniciais das máquinas. Ele está como nulo. Nós dissemos aqui em cima que ele é um vetor. Mas nós não dissemos ainda em qualquer lugar qual que é o tamanho desse vetor. Mas agora nós já vamos saber isso daqui. Uma vez que nós temos qual que é o número de máquinas, a gente sabe quanto que é esse tamanho. Então a gente poderia colocar aqui que instantes iniciais das máquinas vai ser um vetor de inteiros de tamanho número máquinas. E daí agora, se nós passarmos por aqui, primeiro, olha a diferença. Ó. Por enquanto, instante iniciais máquinas está como nulo. Está lá como nulo. Agora, ele é um vetor de inteiros de 3 posições. E daí agora não vai dar erro aqui, porque terá onde colocar cada um daqueles elementos. Fazendo esse processo aqui todo, nós temos as leituras daqueles instantes iniciais das máquinas. O que mais falta a gente ler aqui ainda para esse nosso padrão? A matriz agora. A matriz dos tempos, né? Bom, aquela matriz que nós vamos ler, quantas linhas que ela vai ter?
O número de tarefas. Número de tarefas. Então, eu vou colocar aqui for int i igual a 0, tá? Enquanto o i for menor do que número de tarefas, a gente faz o i mais mais. Ok? Agora é o seguinte, se eu pegar e colocar o seguinte, assim, que S, né, já tínhamos um S declarado aqui, mas agora eu vou atualizar o valor dele. E colocar assim, que S é igual a dados lidos. Em qual posição de dados lidos está a nossa primeira linha dos tempos de cada uma das tarefas em cada uma das máquinas? Está aqui na linha 3, né? Sim. Então, quando é a primeira tarefa, que é essa aqui com i igual a 0, é a linha 3. Quando é a segunda tarefa, está aqui na linha 4. Terceira tarefa, na 5. Quarta tarefa, na 6. Então, a gente pode dizer aqui que a gente vai pegar e ler o que são os dados na 3 mais i. E aqui vou fazer o split lá pelo ponto e vírgula. Só olha o que vai acontecer aqui nesse momento. Vai lá, inicializou o i. Dados lidos na 3 mais i, o i vale 0, então isso aqui é dados lidos na 3, vai quebrar lá no ponto e vírgula. O S está lá com 5, 4 e 7. O que a gente precisa fazer a partir daqui? Onde tem que colocar esses valores 5, 4 e 7? O que eles se referem? É o tempo de processamento, né? É o tempo de processamento. Bom, mas para o tempo de processamento, nós vamos ter que colocar aqui nessa matriz, que é a matriz tempos processamento. Essa matriz ainda não foi redimensionada, mas nós sabemos já qual que é o tamanho dela? Sim. Então, essa matriz de tempos processamentos, qual que é o tamanho dela? Número de tarefas por número de máquinas. Isso aí, número de tarefas por número de máquinas. De forma que agora, se nós passarmos aqui, ó, eu vou pegar e voltar aqui essa nossa execução, tá? Voltei ali, tá lá, que agora está 4 por 3. Uma vez que nós temos esse S aqui lido, nós vamos ter que colocar esses tempos associados àquela tarefa para cada uma das máquinas. Então isso daqui a gente consegue fazer da seguinte maneira. A gente coloca for int j igual a 0, enquanto j for menor do que número de máquinas, j mais mais. E daí aqui coloca o seguinte, que matriz tempos processamento, na linha i, coluna j, é igual a int.parse de S na posição qual? I ou J? Cada um desses tempos que aparece aqui em S é referente à tarefa ou referente à máquina dada uma mesma tarefa? A tarefa é a mesma, né? Isso aqui é só de pegar para cada uma das máquinas nessa tarefa. Então aqui é o J, porque o J está associado ali com a máquina. E o I está associado aqui com a tarefa. Eu poderia deixar um pouco mais bem detalhado isso, esse próprio I aqui que nós tínhamos inicialmente, pode trabalhar sempre com J para a máquina e I para a tarefa. Isso provavelmente vai trazer alguma facilidade aí até para a leitura do código depois, tá? Então a gente usar sempre esse índice J para quando falamos em máquina e I para quando falamos em tarefa. Se executarmos isso aqui tudo agora, vou colocar aqui, olha o que vai ter lá no final, matriz tempos de processamento. Deixa eu pegar e deixar aberto aqui do lado esse bloco de notas, vai ficar um pouco mais fácil para a gente ver. Então, ó,
5, 4 e 7, que são os tempos de processamento para a primeira tarefa nas 3 máquinas. Depois 2, 1 e 8, que são os tempos de processamento da segunda tarefa. 9, 3 e 6, 2, 7 e 4 e assim por diante. Beleza? Conseguimos fazer aqui a leitura então desses nossos dados que geram a característica do problema? Beleza. Beleza? Conseguimos. Conseguimos, né? Já lemos. Já é um primeiro passo. Ó. Tanto é que vai aqui, leu. Se não coloca o breakpoint, não sabe nem o que fez no programa. Ó. Pega aqui, mas leu. O programa está funcionando, né? Está ali rodando. Mas a gente já sabe que leu. Uma vez que nós lemos esses dados, nós temos o interesse em conseguir resolver o problema. E para resolver esse problema, aqui a gente pode pensar em algumas outras coisas. Ter uma etapa que é isso de calcular quais são os instantes de início e fim de cada tarefa em cada máquina, dada uma certa sequência, é um dos elementos mais base aí que nós temos. Tá? Então é por esse daqui que a gente vai começar. Porque se nós soubermos qual que é o instante de início e fim de cada tarefa em cada uma das máquinas, automaticamente nós saberemos qual que é o makespan. Porque o makespan é simplesmente qual que é o instante final da última tarefa na última máquina. Então a gente vai passar por esse processo aqui primeiro. Além do mais, se nós soubermos qual que é o instante de início e fim de cada tarefa em cada máquina, nós temos todos os elementos necessários para desenharmos o gráfico de Gantt. Então, isso daqui vai ser talvez o método mais importante desses que nós vamos ter como base aqui para o problema de flowchart permutacional. Beleza aqui? Beleza? Então, eu vou fazer assim, só vou parar primeiro essa gravação aqui para não ficar o vídeo tão grande em cada um deles. Se quiserem aí tomar água, vamos fazer aí um tempinho vamos fazer assim, um intervalinho de 10 minutos. Vou tentar fazer isso ao longo das aulas inteiras. A gente ter ali 40, entre 30 e 50 minutos e daí um intervalinho curto para cada um tomar água, fazer a pausa aí que precisar e entrar avançando no conteúdo.